Muito bem, de volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição. Tem muita gente mandando recado aqui. Muito obrigado a todas as mensagens que estão chegando pelo WhatsApp, também pelo YouTube. Bota o hino da macaca aí, Bolachinha. Ponte Preta que perdeu na sexta-feira para a equipe do Brusque por 2-1. E no sábado já tem derby. A macaca terá mudanças, né, Júlio? Cabela, uma segunda-feira de reapresentação na Ponte, já pensando no compromisso contra a equipe do Guarani no sábado, jogo às 11 horas da manhã, com a torcida da Ponte Preta. Aliás, um detalhe importante, hoje estava consultando o cronograma do STJD para essa semana e até a data do jogo não tem nenhum julgamento envolvendo a Ponte Preta e aquela confusão no jogo contra o Vasco. A macaca ainda não foi denunciada pelo STJD, então o julgamento não está marcado, sendo assim, a torcida está liberada para o jogo de sábado, o jogo do final de semana, inclusive com a expectativa de que a Ponte finalmente ultrapasse os 10 mil torcedores, tem sido um desejo da diretoria nos últimos jogos. Em relação ao campo, né, que Ponte Preta estará em campo depois da derrota para a equipe do Brusque, a Ponte que não perde em casa há 2 meses, desde então foi derrotada apenas 3 vezes no campeonato e só em partidas como visitante, né? Grêmio, Cruzeiro e agora o Brusque. Então jogar no Majestoso tem sido uma aposta da Ponte para conseguir esse resultado positivo. E até pensando no rendimento recente, na formação adotada pelo técnico Hélio dos Anjos nos últimos jogos, não acredito em mudança de formação. O Fábio Sanches, que volta a ficar à disposição depois de cumprir a suspensão, deve entrar na vaga para formar a dupla com o Matheus Silva. E no caso da vaga do Everton, tem uma disputa aí, né? O Fecim, o Nicolas são opções, o Leandro Barça está voltando, então o Hélio dos Anjos vai precisar analisar quem será o companheiro de Luca para o clássico de sábado, Cabela. Infelizmente essa contusão do Everton, que já passou por cirurgia, foi tudo bem a cirurgia, foi sucesso. Agora é só aguardar a recuperação do Everton, só pro ano que vem, obviamente, pela gravidade da contusão e pela cirurgia também. Agora, o Hélio dos Anjos vai quebrar a cabeça, né? Porque estava contando, né? Já com o time armado, já praticamente, né? Para a sequência da Série B do Brasileiro. E agora perde o Everton. Quem você colocaria, Carlão? Vai ficar entre Nicolas e Fecim mesmo. A não ser que chegue alguém aí, né? Que possa... Mas tem que chegar hoje, né? Tem que chegar hoje. Mas esse alguém teria que ser, para jogar o derby, teria que ser alguém estilo Everton, né? Assim, uma prateleira acima do futebol brasileiro, né? O Júlio Nascimento passou aqui para nós aqui os nomes, né, que estavam sendo cogitados, que não deu certo, o Léo Natel, o Chico lá do Juventude, mas não deram certo ainda, mas pode pintar alguém. Pode pintar alguém, mas dentro dessa normalidade, né, de repente pode chegar, mas... trabalhando o hoje, o agora, a briga vai ficar entre Fecim e o Nicolas, né? O Fecim vive um momento bom, o Nicolas também, né? O problema do Nicolas é a amizade com o gol, né? Ele precisa fazer gol, o cara atacante não faz gol. O Fecim também tem algumas dificuldades, mas fez gol contra o Vasco, né? Então o Hélio dos Anjos ele vai ter essa dúvida. As demais acho que a Ponte já tá bem montada. Agora o Everton, uma perda considerável, né? Um jogador, o Everton, o Luca e o Elvis eram os caras, né? De um nível de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Aí perde num lance bobo, né? Um lance, não sei se desnecessário, ali era começo de jogo, o cara quer jogar também, não vai ficar pensando em se machucar, né? Exatamente. E de repente, pensando em se machucar, não joga. Não joga, então é uma lesão muito séria. É que depois, quando acontece, todo mundo fala, por exemplo, se a Ponte vai lá em Santa Catarina e ganha, que tacada de mestre, foi lá e não tem essa de escolher adversário, foi com o time titular e venceu. Como perdeu e de quebra perdeu um jogador importantíssimo, aí fala, poderia ter poupado, depois que aconteceu, eu também acho que poderia ter poupado. Mas foi um risco e pagou pra ver, né? Aconteceu, perdeu um jogador super importante, não pro jogo contra o Guarani, claro que é importante, mas pra sequência da Série B, porque a gente tem falado aqui, o momento é legal, o momento de recuperação mas a Ponte não escapou ainda, ela não tem 43, 44 pontos. Só tem 29, então tem que correr atrás, Aliás, essa contusão do Everton foi um balde de água fria no time da macaca, né, Júlio? Cabela de volta para falar agora sobre a situação envolvendo o atacante Everton, né? O Brasil inteiro acompanhou o drama do jogador da macaca na sexta-feira no gramado do Augusto Bauer, inclusive o técnico Hélio dos Anjos durante a semana tinha alertado sobre a questão do gramado, inclusive ele cogitou um time alternativo, a gente falou sobre isso justamente pensando na qualidade e no histórico do Augusto Bauer em relação ao gramado pesado, mas aconteceu uma fatalidade com o Everton, né? E a Ponte Preta
vem acompanhando todos os movimentos do jogador desde a lesão, a ida para o hospital, depois da cirurgia realizada na manhã de ontem no Veracruz. O médico Felipe Abreu tem acompanhado o jogador, tem monitorado essa situação de perto, e agora a Ponte conta com Everton para 2023, né? Um jogador que está no planejamento da Ponte. A Ponte contratou o Everton sabendo que ele tinha essa característica de ser um jogador de luta, que não desiste das jogadas, e isso encantou a diretoria. Então, por isso, é um jogador que está nos planos, mas claro que toda a situação será resolvida aí nos próximos meses. Em relação ao mercado, não há uma previsão de contratar um jogador para a vaga do Everton, né, Cabela? A janela se encerra hoje, mas se confia muito que o Leandro Barça, recuperado em condições de jogo, é um atleta que pode dar liga nesse esquema da Ponte, atuando ali ao lado do Luca. E pro derby, Fecinho e Nicolas são também opções pensando nessa vaga, viu, Cabela? É exatamente o que nós havíamos falado aqui, né, Júlio? Exatamente. Tem nomes que estão na pauta.